UFO no Plural está de volta, hoje destacando as crises de água e energia no Brasil. No bloco anterior, explicamos aqui como é que se dá a questão do consumo, quem é responsável, né, pelo percentual maior no consumo de água. Então, se a gente agora, se é preciso racionar, é preciso haver prioridades, quem vai determinar isso? Olha, nós temos na estrutura da gestão dos recursos hídricos no Brasil a existência dos comitês de bacias hidrográficas. Aqui, por exemplo, na região, nós fazemos parte de dois comitês diferentes. Um de comitê do Estado de Minas Gerais, de Rio de Domínio do Estado, que é o Comitê do Araguari, e temos o Comitê Nacional Federal, que é o Comitê da Bacia do Paranaíba. Nós compomos esses dois comitês. Esses dois comitês têm planos. Agora, esses planos, eles nem sempre são levados em conta, por exemplo, pelos governos municipais, pelos estados. Aqui, por exemplo, na nossa região, o plano previa a existência de áreas de preservação lá na bacia do Berabinha e na subbacia do Bom Jardim. E, no entanto, essas coisas não foram implementadas, não foram levadas à frente. Nós precisamos ter mais disponibilidade hídrica, isso é importante. A quantidade de água é a mesma, mas nem sempre, como disse o professor Sebastião, quando você tem a evaporação, significa que aquela água vai cair no mesmo lugar, ela pode ser transportada pelos movimentos da atmosfera para outros lugares, então você pode perder água aqui. Mas nós temos que produzir mais água, na verdade a palavra produzir não é muito boa, mas facilita o entendimento. Nós precisamos ter áreas de preservação permanente preservadas, nós precisamos ter nascentes preservadas, nós precisamos garantir que a água que está alimentando o lençol freático tenha continuidade. Porque o que tem acontecido, e nós temos visto na área rural, Frineia, que os produtores dizem o seguinte: antigamente a minha nascente era lá em cima, agora ela está aqui embaixo. Por quê? Porque houve uma mudança no processo de absorção de água pelo solo. E, consequentemente, durante o período de chuva, aquela água está bem. Mas no período de seca, a água que estaria alimentando os nossos rios seria exatamente essa água que foi acumulada no lençol freático. E isso, infelizmente, não tem sido uma boa coisa. Então, eu estou chamando a atenção disso para dizer o seguinte: o setor da agricultura, do agronegócio, ele consome mais de 70%, ou em torno de 70% da água que é captada nos rios. Mas ele também é responsável pela diminuição da disponibilidade de hídrica nos próprios rios. Eu não quero estigmatizar o setor rural. Sim. Tá certo? Eu tenho muito cuidado com isso. Na minha avaliação, nós precisamos estabelecer pactos. Agora, quem tem que liderar isso? Os comitês de bacias hidrográficas, o poder público, que tem poder para tomar as iniciativas e chamar esse setor para uma mesa de negociação, porque também cabe ao poder público multar, fiscalizar, verificar se as coisas estão sendo feitas de maneira adequada. Porque o que existe é uma legislação, mas o fato é que ela não é cumprida. Por exemplo, o senhor falou aí de mata ciliar, de preservação das áreas de APP. Isso não é cumprido, a pessoa não é multada, ele está sempre se esquivando. É o famoso jeitinho brasileiro e isso tem contribuído para todas essas crises, não é? Eu creio que sim, né? Eu queria aproveitar um gancho que você deixou aí, que a água realmente é transferida, né? Porque, veja bem, a gente retira a água para consumo doméstico, tá? E, vamos supor, existe quantidade suficiente de água para abastecer Uberlândia, por exemplo? Existe. Mas essa mesma água depois retorna em forma de esgoto e vai contaminando os poucos locais que existem de água potável, né? Então, precisa ter uma conscientização, o poder público fazer essas estações de tratamento de esgoto para não retornar ao corpo de água, que vai reduzindo, né, a quantidade de água disponível também. Tem um exemplo agora clássico lá em São Paulo, que sempre foi também omitido durante a campanha política. Isso mesmo. Né? Então nós temos ali no Rio Pinheiros, né, nós temos ali estações de bombeamento que jogam água para gerar energia elétrica. Né? Nós que temos depois ali vai para a Baixada Santista. Isso, que é justamente a usina de Herrenborn, uma das mais antigas. Ali o sistema que foi feito no início dos anos 1900 é fantástico. O engenheiro que planejou lá realmente foi fantástico. Ele até retificou o Rio Pinheiros, inverteu vazões, né, fluxo de vazões, mas a água ali é proibida de ser utilizada. Por quê? Porque é totalmente poluída. E a gente imagina assim, São Paulo com Tietê e não tem água.
Belo Horizonte, que hoje está vivendo uma crise com o Rio Arruda, que atravessa a cidade inteira. Quer dizer, a sociedade e o poder público, quer dizer, acabou contribuindo para que essas águas tornassem impróprias para o consumo. Quer dizer, falta política pública. Falta política pública dirigida com esses objetivos. Quer dizer, veja, a legislação brasileira ela é muito interessante. A Lei 9433, que é a Lei das Águas no Brasil, ela diz o seguinte: em situação de escassez, a prioridade é o uso humano e a dessedentação animal. É para isso que é a água em situação de escassez. No entanto, você vê, por exemplo, a distribuição com característica diferente. Vai a água em São Paulo, por exemplo, onde nós estamos com quase 4 milhões de pessoas passando sede, sem água. Se fala, inclusive, em racionamento, porque, na verdade, as pessoas mascaram, dizendo que não é um racionamento, mas é racionamento, sim. Porque se a torneira está seca, pois é. E você agora está se prometendo 5 dias sem água e 2 dias com água, o que é uma outra estupidez, no meu ponto de vista, porque você pode fazer isso 2 horas de água para um setor, 2 horas para outro setor. Quer dizer, você pode fazer um sistema de manejo na distribuição dessa água para não deixar tanta gente sem água durante um tempo todo. Mas aí falta o quê? Política pública, clara, determinada, com objetivos explícitos. Falta o poder público se estruturar sob o ponto de vista dos seus órgãos. Por exemplo, se você pegar aqui em Uberlândia, que você analise a Secretaria de Meio Ambiente, você vai ver que não tem pessoal para poder fazer fiscalização, para fazer acompanhamento, para determinar que as coisas sejam cumpridas. Dá margem para as falhas, para os erros. Exatamente. Então, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, aqui através da Supran e do trabalho que o IGAM fazia, chegava a ficar 4, 5 anos para liberar uma outorga para captação de água. Por quê? Porque não tem pessoal sequer para lá verificar se aquela outorga que foi pedida... E para dar uma assinatura. Para autorizar. Quer dizer, então falta uma estrutura completa do sistema e isso tem que ser prioridade, porque veja, nas minhas aulas, meus alunos dizem o seguinte: água é vida. Eles aliam a questão da água à vida. Porque sem energia você consegue ficar alguns dias, mas sem água não dá para ficar. Essa é a grande questão. E um setor depende do outro, principalmente no Brasil, né? O professor Sebastião acho que pode dizer isso bem, que a nossa maior fonte de energia passa pelas hidrelétricas, né? Então, um está ligado no outro, né? Tivemos apagão aí outro dia, 11 estados, estamos importando energia da Argentina. Tá se agravando a situação, né? É preciso medidas agora emergenciais. Não, com certeza. A água tem usos múltiplos, como nós acabamos de falar aqui, né? E um desses usos são os reservatórios, que são criados para gerar energia elétrica. Nós temos 2 tipos de reservatórios, ou vamos dizer assim, de usinas, no caso as hidrelétricas. Algumas têm reservatórios realmente, como por exemplo aqui a usina de São Simão, tem um grande volume armazenado. Para quê? Para tentar tornar perene, né, a vazão ao longo do ano e manter a capacidade de geração. Algumas usinas, como a de Miranda, é o que nós chamamos de fio d'água. Elas têm um reservatório muito pequeno, basicamente para 1, 2 ou 3 dias de armazenamento de água para manter a geração. Né? E agora, estudos, quando esses reservatórios são criados, existem médias históricas, graças a Deus, de centenas, de mais de 100 anos, vamos dizer assim, em que você sabe o índice pluviométrico. E sabemos também que existem crises. Em algumas épocas vai chover menos, né? Mas, então, o que acontece? O setor tem que gerar energia elétrica. O Brasil chegou a ter 92% da geração de energia elétrica através de hidráulicas, né? As hidrelétricas. Agora, talvez por falta da implementação do planejamento, não é a falta do planejamento, talvez da implementação do planejamento, o Brasil começou agora a construir térmicas, porque falou-se que o sistema pluviométrico não garante a geração de energia elétrica. E o Brasil hoje já está aí praticamente com 40% da geração térmica, que é uma geração mais cara e mais poluidora. Né? Mas ela foi necessária para poder suprir essas falhas hidrológicas que acontecem, né? Realmente em estudos estatísticos. Nós precisaríamos pensar também, né, professor Sebastião, em oferecer incentivos
para as energias alternativas, para nós aumentarmos também a disponibilidade de energia solar, da energia eólica, não é? O Brasil tem uma fonte, o Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados, onde tem sol durante praticamente o ano todo. Né? Você pode deslocar perfeitamente essa produção. Agora o argumento não é cara, não tem como fazer distribuição. É claro, se não fizer investimento em tecnologia e em pesquisa, pensar em longo prazo, né? Vamos falar disso no próximo bloco? com todo gosto. Já. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado.